Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para continuar o nosso estudo bíblico, estudo panorâmico, um panorama da Bíblia, livro por livro. E hoje nós já chegamos no livro do Apocalipse. Semana passada estudamos a epístola de Judas e hoje nós iniciaremos o estudo no livro do Apocalipse. A maioria dos livros do Novo Testamento nós conseguimos esgotar de maneira panorâmica, bastante abrangente, ampla, superficial, claro, em um estudo, né? Mas o livro do Apocalipse nós levaremos aqui algum tempo para esgotar o estudo, por ser um livro bastante complexo, que traz muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos aos cristãos aí espalhados pela face da terra, inclusive por nós aí da primeira IPI de Anápolis. Então, eu espero com esse estudo trazer uma visão geral do livro do Apocalipse, porém dando ênfase em partes muito importantes que trazem muita confusão, né, no seu entendimento. Bom, vamos então ao Apocalipse, tá? Hoje o objetivo é a gente trazer uma introdução geral do livro. É interessante que hoje eu vou apresentar aqui algumas formas de compreender, de interpretar, algumas lentes, vamos dizer assim, ou ênfases dadas, né, na compreensão do Apocalipse. Então, fique atento, tome nota, tem bastante coisa aí para a gente anotar hoje. Primeiro, gostaria de falar sobre limites, riscos e perigos, né? Limites, riscos e perigos da interpretação do Apocalipse. Eu não vou ficar me delongando muito, porque tem muito material. Como o vídeo é gravado, você pode ir pausando, anotando. Se você tiver dúvida depois, me chama no privado aí, particular, e a gente conversa para tentar chegar em um entendimento, tá bom? Por aqui de lado, ó. Primeiro, perigo de imobilismo e fatalismo. O que é isso? O que seria isso? Esse perigo aí pode alimentar nas pessoas um certo fatalismo ou desaconselhar a participação na transformação da realidade. Então, a ideia de ficar imóvel, né, imobilismo, e fatalismo. Pensa só no livro do Apocalipse aí como fatalidade. Deus faz tudo, basta a gente orar e esperar. Então é aquela coisa de ficar imóvel, de não fazer nada, ficar estagnado, como uma igreja que não faz diferença. Na igreja de Tessalônica, muitos cruzavam os braços e ficavam em cima do muro, sem se comprometer. Olha só, se Jesus vem logo, para que trabalhar ainda? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Tá? Nós já estudamos essa carta de Paulo e nós nos lembramos dela agora. Hoje, muitos, em nome do Evangelho, se recusam ou condenam a participação na transformação da sociedade. Jesus vai voltar, vamos ficar esperando. E não fazem nada. Lá em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo responde assim: quem não quiser trabalhar, também não coma. É só vocês olharem lá os textos. Como tem muita coisa hoje, a gente não vai aos textos assim. Apenas vou citá-los aqui, tá bom? Muito bem. Segundo perigo, de isolamento e de alienação. Né? O movimento apocalíptico ensina que os perseguidos pelo império são o povo eleito de Deus a ser salvo no dia de Javé, de Jeová, no dia do Senhor. Assim, correm o sério risco de acharem que são um povo privilegiado, os únicos eleitos a serem salvos. Tá? Então, isolamento e alienação. Em vez de realizarem sua missão de servir a humanidade e de ser luz das nações, né, sal da terra e luz do mundo, passam o tempo cantando, esperando pela vinda de Jesus, tentando puxar todos para dentro da sua igreja ou do seu grupo. Os discípulos passaram por isso. Atos 1:11. Após a ascensão de Jesus, eles ficavam olhando para o céu. Jesus subiu e eles ficaram lá. A Bíblia é clara em Atos 1, 7 e 8. Né?
o verso 8 muito mais conhecido, né? Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, aqui, ali, lá e até os confins da terra. Então, para ser testemunha, existe aí um movimento que precisa acontecer, segundo perigo. Terceiro, perigo do fundamentalismo. Fundamentalismo é uma grande tentação que, em épocas de incerteza e de insegurança, se instala na mente de muita gente. Ele separa o texto da vida e da história do povo e o absolutiza como sendo a única manifestação da palavra de Deus. Tá? A vida, a história do povo, a comunidade já não teriam mais nada a dizer sobre Deus e a sua vontade. É a ausência total de consciência crítica. O fundamentalismo distorce o sentido da Bíblia e, em sua interpretação, alimenta o moralismo, o individualismo e o espiritualismo. Então, cuidado com o fundamentalismo. Tem mais. O fundamentalismo é uma visão alienada que agrada aos opressores, pois impede que os oprimidos tomem consciência da iniquidade do sistema montado e mantido pelos poderosos. Recusando o pensamento crítico e o bom senso, o fundamentalismo pode transformar-se em causa de tragédias. A gente vê muito os muçulmanos, que são fundamentalistas, são, na grande maioria, radicais, que se explodem, né? Causam tragédias realmente. Exemplo, durante o cerco de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, grupos apocalípticos lutavam entre si, exterminando-se mutuamente. Depois da destruição de Jerusalém, os sobreviventes cometeram suicídio coletivo. Isso é fundamentalismo, é doentio. No século XX, tivemos o suicídio coletivo de vários grupos fundamentalistas. Vocês aí, com certeza, podem lembrar disso. A gente lembra, até o humorista Chico Anísio, se eu não me engano, fazia o Tim Tones, que era uma sátira em relação ao Jim Jones, aquele líder fundamentalista religioso daquela seita, que acabou causando aí o suicídio em massa, a morte de muitos, não é? Quarto. Então, fundamentalismo, ok. Quarto. Perigo de manipulação que usa o apocalipse para meter medo no povo. Então, tem muitos aí líderes religiosos que utilizam o apocalipse para colocar medo na mente, né, do povo. Do apocalipse, a experiência de Deus se revela em visões que anunciam catástrofes contra os opressores do povo, dos pobres. Então, as catástrofes do apocalipse são contra os opressores do povo, dos pobres, dos menos favorecidos. Tá? Há pessoas que usam estes textos para meter medo nos outros. Manipulam as visões do apocalipse para dominar a consciência através da ameaça do castigo. Fazer isso é uma forma de idolatria, pois Deus não quer que o anúncio de castigo para os maus causem medo nos bons. Então, aquelas catástrofes são anunciadas para os maus e não para os bons. Muito bem. Nós vemos aí no Apocalipse 1,17, Deus falando ali com João, né? Porque o Apocalipse é de João, a gente vai ver isso mais para frente. Quando ele está na ilha de Patmos, preso, no fim já da sua vida, ele escreve, ele tem a visão da apocalíptica, e ele escreve: Não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Apocalipse 1,17, parte C. Apocalipse 5,5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Marcos 13, 19 a 20. Porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Tá bom? Marcos 13, 19, 20. Perigo. Perigo de ser usado pelos grandes contra os pequenos. Na história dos impérios, a religião sempre foi usada para legitimar o poder dos grandes que pretendem controlar o acesso a Deus. O Apocalipse é a expressão do movimento popular que conseguiu quebrar esse monopólio dos poderosos. O movimento apocalíptico surge não do lado de quem conduz a história, mas sim do lado de quem é esmagado por ela.
pela história, ou seja, os menos favorecidos. Aparece do lado de quem está perdido, mas quer continuar a crer. O Apocalipse é a profecia em época do Império, pois como os antigos profetas conseguiam arrancar a imagem de Deus da mão dos grandes e devolvê-la aos pequenos. A tragédia acontece quando esse livro, nascido a partir da teimosia da fé dos pequenos e em defesa deles, né, começa a ser lido e interpretado a partir dos interesses dos grandes. Tá bom? Aquilo que era ameaça e castigo para os opressores do povo torna-se instrumento nas mãos dos grandes para ameaçar, amansar e controlar os pequenos. Essa é a causa da maior parte dos equívocos, mal entendidos e problemas que surgem na interpretação do Apocalipse. Tá? É um livro que nasceu a partir dos pequenos para eles, anunciando castigos e catástrofes aos grandes, aqueles que eram os dominadores, opressores, né, do império. Tendências na interpretação do Apocalipse. Lembra que eu falei das lentes? Vamos lá. Vamos que vamos. Eu vou colocar aqui de lado, ó. Primeiro, o Apocalipse descreve e esclarece as etapas do desenrolar da história. Muito bem. Para alguns, o Apocalipse de João é uma profecia da história, tá? Prediz as várias etapas desde a ressurreição de Jesus até o fim do mundo, procura ajudar as comunidades na leitura e compreensão exata da história. Os que se orientam por essa teoria, por essa lente, procuram interpretar as visões do Apocalipse como descrições antecipadas dos grandes acontecimentos da história da Igreja e da humanidade. Tá bom? Muito bem. Eles encontram no Apocalipse alusões, por exemplo, à explosão da bomba atômica, ao avanço e à implosão do comunismo, às viagens do Papa, aos terremotos, às guerras, aos atuais problemas ecológicos, etc. As pessoas que olham o Apocalipse meio como um mapa do futuro aí do que aconteceria ao longo da história da humanidade, tá? Tudo parece previsto. Essa teoria levou, por exemplo, Nostradamus a elaborar suas teorias e profecias e leva outros a concluir, por exemplo, que a besta fera é o Papa de Roma. Tá? Então, visão meio que futurista, assim, de mapa do futuro. Segunda lente, tendência de interpretação do livro do Apocalipse. Fala dos acontecimentos do fim do mundo, do final. Para esse grupo, o Apocalipse não descreve o desenrolar das várias etapas da história como a lente anterior, mas fala das coisas que vão acontecer no fim da história, imediatamente antes da vinda definitiva de Jesus. Essa maneira de interpretar marca a mentalidade de alguns grupos pentecostais, tá bom? Alguns grupos pentecostais entendem assim. Eles consideram como que já vivendo no fim dos tempos, prontos para acompanhar Jesus. Para eles, o Apocalipse de João seria o aviso prévio de Deus para a humanidade. As suas interpretações causam medo a muita gente. Aqui a gente arruma, né? Medo. Causam medo a muita gente. Tá bom? Esse grupo dizia, de 1000 passou, de 2000 não vai passar. Ano 2000, né? E nós já estamos em 2020. Talvez inventem outra fórmula para o ano 3000, provavelmente. Terceira lente, o Apocalipse quer animar as comunidades do fim do primeiro século. O Apocalipse não foi escrito para predizer as várias etapas da história, nem para descrever o fim do mundo, como as duas lentes anteriores. Uma entende como mapa do futuro e a outra como aviso prévio do fim do mundo. Nessa lente, entende que o Apocalipse foi escrito para iluminar a situação difícil das comunidades cristãs que estavam sendo hostilizadas e perseguidas pelo Império Romano no fim do primeiro século. João, como um verdadeiro profeta, anuncia a sentença divina e mostra que o Império Romano já está condenado. Assim, ele ajuda aquelas comunidades a entender o que está acontecendo, incentivando-as a superar a crise de fé provocada pelas perseguições e pelas divisões e tensões internas. Tá? Terceira visão, animar as comunidades no fim do primeiro século. Terceira lente. Quarta lente. O Apocalipse, lente ou tendência, revela uma dimensão mais profunda da vida humana. Esse grupo entende que o Apocalipse não descreve o desenrolar da história, primeira lente.
nem pretende falar do fim do mundo e nem se refere à situação das comunidades cristãs do primeiro século, tá? Para eles, então, o Apocalipse não se refere a uma época determinada da história do povo de Deus, mas sim a todas as épocas e a todos os acontecimentos, tanto os de ontem como os de hoje e de amanhã. Ou seja, para essa quarta tendência, quarta lente de interpretação do Apocalipse, o Apocalipse procura revelar uma dimensão mais profunda da vida humana, procura ajudar seus leitores a não parar na superfície dos fatos, mas analisar tudo pelo lado de dentro e descobrir a ação de Deus em tudo que acontece. O Apocalipse ajuda a tirar o raio-x da vida humana. Tá? Então são essas quatro tendências, quatro lentes que são utilizadas na interpretação do Apocalipse. São quatro formas de interpretar. Qual é a mais comum? A primeira mais comum é olhada ou utilizada utilizando o Apocalipse como um mapa do futuro, né? Acontecimentos no desenrolar da história. A bomba atômica, o Papa, teve a unificação da moeda europeia, o euro, e aí tal, e assim vai, acontecimentos. A segunda entende que já é um aviso prévio sobre os acontecimentos do final do mundo, grupos pentecostais creem mais assim, né? O terceiro era para animar as comunidades locais daquela época, que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano, e a quarta lente, quarta tendência, ou lente, né, que eu estou falando de lente para olhar e interpretar o Apocalipse, seria algo mais profundo, um raio-x da vida humana, que não tem tempo específico, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, mas sempre. Ponto de vista. Mas pastor, pensa no que, tal, crê no que, entende como? Vamos lá. As tendências estão aí, as lentes estão aí, né? Cada grupo, cada teólogo escolhe ou entende que deve olhar o Apocalipse com uma dessas quatro lentes, normalmente. Vamos para o ponto de vista, tá? Então, vamos lá. As quatro teorias ou tendências não se excluem mutuamente, para começar a nossa conversa. Elas podem até se completar, né? Completar-se, uma completando a outra, tá bom? O importante é o acento que se dá, né? Então, assim, qual é a ênfase, o acento que se dá na interpretação do livro? Quem acentua a primeira ou a segunda opinião pode correr o risco de favorecer uma leitura fatalista e fundamentalista da história. Lembra que eu falei do fundamentalismo? Como se tudo já estivesse pré-determinado e como se nós apenas fôssemos executores sem liberdade de planos já fixados anteriormente. Se eu entendo como mapa do futuro, se eu entendo como algo que vai acontecer ainda, né, coisas que já estão pré-determinadas, que já irão acontecer, então nós não temos muito o que fazer, a gente só vai cumprindo o que já está determinado. Somos apenas executores, né? E quem entende que também é o aviso prévio ali daquele finalzinho, também, finalzinho dos tempos, também fica nessa condição. Então, a primeira e a segunda lentes, eu não recomendo, apesar de ser a dobradinha mais utilizada pelas igrejas evangélicas, especialmente grupos pentecostais, tá? Quero acentuar a terceira tendência. Então, eu gostaria de acentuar a terceira tendência. O próprio Apocalipse o afirma explicitamente, essa terceira tendência, que é a de que o livro foi escrito para animar as comunidades daquela época que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. Então, o próprio Apocalipse afirma, vamos ver? Apocalipse 1,4. João, as 7 igrejas que estão na região da Ásia Menor. Então já é evidente no próprio livro do Apocalipse que ele foi escrito para as comunidades que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano naquela época. Parto então o nosso estudo da convicção de que o Apocalipse foi escrito para animar as comunidades perseguidas e cansadas da região da Ásia Menor, lá no fim do primeiro século. Então, a minha ênfase, a minha lente na leitura do Apocalipse, e no próximo estudo eu vou apresentar aqui alguns livros que eu utilizo como base, né, para esse estudo. Não saiu da minha cabeça. Tem base em livros de teólogos especialistas no livro do Apocalipse. Então, eu acentuo a terceira tendência.
Apocalipse foi escrito, como o próprio João escreve no verso 4 do capítulo 1, às comunidades na região da Ásia Menor que estavam sofrendo perseguição por parte do Império Romano, tá bom? Tendo dito isso, deixa eu voltar aqui. Terceira. Essa aqui é a minha ênfase, é a minha lente. Eu olho com essa lente. O Apocalipse não foi escrito para predizer várias etapas da história, nem para prever ou descrever o fim do mundo, mas sim para iluminar a situação difícil das comunidades cristãs que estavam sendo hostilizadas e perseguidas pelo Império Romano no fim do primeiro século. Tá? Então, a minha tônica, o meu ponto de vista, a minha ênfase é nessa terceira lente utilizada na interpretação do livro do Apocalipse. Vocês vão observar que a partir desta ênfase nós conseguimos muito melhor compreender o livro do Apocalipse nas suas facetas difíceis de compreensão e na linguagem muito simbólica utilizada por João a partir da iluminação do Espírito Santo, tá bom? Eu espero que essa introdução tenha ficado clara, né? E aí tem as 4 lentes, como eu disse, elas se complementam de certa forma, não existe a certa e a errada. Agora, a partir do ponto de vista teológico, bíblico e teológico, e como o próprio livro diz em Apocalipse 1:4, esse livro foi escrito às igrejas que sofreram perseguição no fim do primeiro século na região da Ásia Menor. Tanto que tem as cartas às 7 igrejas, né? Tudo bem? Então, a minha ênfase, a minha lente é a terceira tendência, de que o livro foi escrito para aquelas comunidades. Claro que toda a Bíblia sempre tem o seu público destinatário inicial, como nós já vimos em todo o estudo da Bíblia, até aqui, e depois isso se desenvolve para outras épocas, e nós hoje somos abençoados com o que foi escrito lá há milhares de anos atrás, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, me chama no privado, e aí a partir da próxima semana a gente já vai desenrolando ou destrinchando o livro do Apocalipse. Deus te abençoe, um ótimo domingo, que você consiga degustar essa introdução, essa ideia inicial de compreensão do livro do Apocalipse. Deus abençoe, ótimo domingo, abençoe você, sua família, e até o próximo estudo.